Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, meus irmãos. É uma alegria sempre retornar para essa casa. Uma casa que os irmãos sabem o quanto carinho eu tenho por ela. É notório de todos. Eu e a Jéssica nos sentimos em casa. É um prazer vê-los novamente. E nós estamos na companhia do Pedrinho original, tá? O que vocês têm lá na Vila Maria é Reverendo Pedro. Esse é o Pedrinho original. Então, é uma alegria estarmos agora em 3 visitando vocês. Quem sabe chega mais, né? Seja feita a vontade do Senhor. Mas, meus irmãos, nesta noite alegre aqui que nós celebramos mais um ano da amada igreja, estive aqui no ano de 27 anos e agora estou aqui no ano de 30, no aniversário de 30 anos. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor para a nossa edificação. E para isso eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos, capítulo de número 1. A leitura será feita a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 14. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine nesse momento, para que entendamos o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor quer nos ensinar, e que saiamos daqui, Pai, diferente de como entramos. Que saiamos daqui, Pai, decididos a cada vez mais a nos dedicarmos na Tua obra. Ensina-nos mais uma porção da Tua palavra, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do Evangelho de Marcos, escrito aí provavelmente por João Marcos. E nós vemos o Evangelho de Marcos aí já começando, metendo ficha sobre o ministério de Jesus, né? Ele não faz como Mateus e Lucas, mostrando genealogia, coisas e tal, mas ele já chega dando as cartas, mostrando que João Batista chegou e começou a já preparar o caminho para a chegada de Jesus. Não fala do nascimento de João Batista, não fala do nascimento de Jesus, ele já vai direto ao ponto. E ali, então, depois, ele mostra o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, diferente do nosso, né, que é para arrependimento, o batismo de Jesus tinha o sentido de trazer unção àquele que é rei, sacerdote e profeta. Então, o rei, sacerdote e profeta, para que, então, tomasse posse do seu cargo, precisava ser ungido pelo profeta, e nós temos, então, na figura de João Batista, o último do profeta, ungindo o nosso rei, sacerdote e profeta. E após isso, então, ele vai para o deserto para ser tentado. E ali, então, ele é tentado por Satanás. E nesse trecho aí, entre o versículo 13 e 14, você pode não perceber numa leitura corrida, mas nós temos um espaço aí de 1 ano, mais ou menos. Jesus foi tentado e logo após isso, ele começou o seu ministério e tempos depois, ele começou a comissionar os seus discípulos. E aqui, então, do versículo 14 para frente, esse 1 ano mais ou menos depois,
ele vai começar então o seu ministério na Galileia. E aqui então ele vai começar o ministério dele na Galileia, por quê? João Batista foi preso, ele queria fazer o seu ministério, estava ficando notório o conhecimento sobre Jesus depois do batismo que ele recebeu. E aqui então aumentava o número de seguidores de Jesus, e ele não querendo ainda inflamar as autoridades, ser preso, então ele se retira para a Galileia, sai da Judéia, e nesse evangelho de Marcos nós vemos então a narrativa, nessa primeira parte, do seu ministério na Galileia. E o que nós vamos ver aqui então, meus irmãos, dos versículos 14 a 20? O que nós vamos trazer de ensinamento para nós nesta noite, para que nós levemos para o coração e para o decorrer da semana e possamos aí estar capacitados contra esse mundo mal. Veja, nós vamos ver aqui, meus irmãos, o que o chamado de Deus deve gerar em nossa vida. O que o chamado de Deus deve gerar em nossa vida. E a primeira coisa que nós vamos ver que o chamado de Deus deve gerar em nossa vida é arrependimento. Veja aí no versículo 15, onde diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que o Evangelho deve gerar na sua, na minha vida, de todos aqueles que então se convertem a Cristo e seguem em novidade de vida. A ideia de arrependimento, meus irmãos, traz uma ideia de mudança de direção, mudança de mente, de atitude. Por isso que trata a ideia de conversão. Você está andando no caminho, então você converge. E aí nós temos aquela ideia muito trabalhada da metanoia, aquela ideia no grego em que a pessoa muda a mente, muda as afeições, suas paixões. Em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1 e 2, diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está falando aqui? Veja, você vive num mundo mau. E esse mundo vai te assediar. E diante desse mundo mau, meus irmãos, você não pode, ao passo que você se converteu da sua vida pregressa, dos seus maus caminhos, daquela vida passada, e está andando num novo caminho, você não pode se permitir ser assediado por aquela vida passada. Você tem que andar em novidade de vida. E veja, quando ele fala essa ideia de não se conformar com este século, é como se ele tivesse... A ideia é a seguinte, vamos lá. Imagine que você tem uma massa, que você preparou um bolo e vai colocar numa forma quadrada. Adivinha como que vai ser esse bolo? Quadrado. Quadrado. E a ideia aqui é que você não se conforme, não tome a forma desse mundo, porque esse mundo vai tentar te moldar. Ele vai tentar te moldar e você não deve permitir que o mundo faça isso contigo. Você deve, então, viver essa mudança de direção, essa novidade de vida. Você deve... Veja, ele traz uma ideia, meus irmãos, de você olhar para frente, mas também olhar para trás. Olhar para trás no sentido de que você abandonou tudo aquilo que trazia prazer à sua carne, mas você entendeu que era pecaminoso. Tudo aquilo que você abandonou por amor a Cristo. Mas traz a ideia de você olhar para frente também, olhando para tudo aquilo que você está ganhando. E veja, nós devemos nos arrepender e crer. Crer no Evangelho. Veja aí a partir do verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Lembra que eu falei? Ele esperou, então, ele ficou sabendo da prisão de João, então ele se retira por início do seu ministério na Galileia. E o que ele fazia? Ele pregava o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho de arrependimento. O mesmo Evangelho que João Batista pregava, ele passou a pregar, os discípulos pregaram e nós pregamos hoje, chamando pessoas ao arrependimento.
Não existe pessoa tão virtuosa que não precise se arrepender. No mínimo, a pessoa tem que se arrepender de viver tanto tempo longe de Deus, de viver tanto tempo afastado do seu Criador. E nós precisamos entender isso, por isso que é um chamado ao arrependimento. E o que ele dizia? Veja aí, verso 15. Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o chamamento da palavra. A palavra te chama a se arrepender das suas más obras, se arrepender da sua vida pregressa, viver uma vida santa diante de Deus, uma vida reta. Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E somos levados ao arrependimento por meio da ação do Espírito Santo em nosso coração. É isso que nos leva ao arrependimento. Porque se não for o Espírito Santo quebrar as barreiras do nosso coração, se não for o Espírito Santo tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne, nós não queremos Cristo, nós não desejamos. E o Espírito Santo faz isso conosco. E quando Ele faz isso conosco, aquela palavra que você via aí na traseira de um caminhão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois que você encontrou a Cristo, você olha novamente e faz sentido para você. Você olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque os seus olhos foram descortinados. E agora você enxerga a luz. A luz do Evangelho brilhou em seu coração. Então é isso que o Evangelho deve fomentar em nosso coração, trazer arrependimento. Ele deve fazer nós desejarmos mudança de vida. Meu irmão, quando você teve os seus olhos descortinados, quando você veio para o Evangelho, quando você veio para a pessoa de Cristo e contemplou a sua obra, você demonstrou total arrependimento das coisas que habitavam em você e na sua vida pregressa? Ou vez ou outra você ainda permite que a sua vida pregressa venha te assombrar? Nós devemos viver em novidade de vida, meus irmãos. Demonstre arrependimento, demonstre fé, creia. Mas uma segunda coisa que nós vamos ver, meus irmãos, sobre o que o chamado de Deus deve gerar em nossa vida, é disposição imediata. E é isso que nós vamos ver agora no verso 18, onde ele diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então agora nós vamos ver que o chamado do Evangelho de Deus deve gerar isso na nossa vida também. Disposição imediata. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de dois irmãos. E Jesus, ele passa por esses dois irmãos e eles estão pescando. Jesus não é um total desconhecido. Todos estavam sabendo das novas. Todos estavam sabendo que antes dele havia um louco pregando no Evangelho e que as pessoas saíam em multidão para ver ele pregar. E depois esse louco aprontou para um homem dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles sabiam que esse homem estava já arrastando mais pessoas do que o próprio João Batista. E agora esse servo de Deus que estava lá na Judéia está andando ali pelas regiões da Galileia. E ali então não é um total desconhecido que está diante deles, mas é alguém que eles já ouviram falar, que está arrastando multidões. Eu não gosto muito de filmes que retratam os tempos de Jesus, por causa que quando eles vão mostrar as pessoas seguindo Jesus, eles colocam meia dúzia de pessoas, 8 pessoas seguindo ele, uma tentando tocar assim, como se fosse algo muito fácil. E você deve sempre pensar em algo, por exemplo, algo que nós teríamos para um sentido comparativo. Quando tem aqueles momentos políticos em que vai passar aquele candidato e daí todo mundo quer tocar nele, quer tirar uma foto, ou quando vai passar aquela celebridade internacional, aquele cantor que ninguém nunca viu e é fã, e quer de algum jeito tocar nele, apertar a mão, é aquilo.
É aquilo, é algo desse tipo, as pessoas se amontoando, querendo tocar. É lógico que com muito mais reverência, o judeu não faz essa algazarra que o brasileiro faz. Mas veja, era mais ou menos aquilo, multidão querendo tocar, ao ponto de uma mulher com fluxo de sangue ter dificuldade de tocar, e toca na orla das vestes dele. Ela teve dificuldade de chegar, e quando Jesus virou para os discípulos e disse: quem me tocou? Os discípulos falaram: você está brincando, Senhor, quem te tocou? Olha aqui, todos querem te tocar. Então era isso, uma multidão querendo encostar em Jesus, e eles sabiam quem era Jesus. E veja o que acontece então, a partir do verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, Simão, conhecido como Pedro, né, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante que Jesus, rapidamente, contextualiza a mensagem e fala: olha, vocês são pescadores de rede. Vocês lançam a rede ao mar para pescar peixes. Eu vou ensinar vocês a pescarem homens. Eu vou dar a isca para vocês. E com a isca que eu vou dar para vocês, vocês vão pescar homens e vão chamar homens ao arrependimento. E aqui, então, Jesus chama esses dois homens, que para eles Jesus não é um total desconhecido, alguém bem conhecido. Eles sabiam bem quem era Jesus, eles sabiam porque aquela multidão estava andando atrás de Jesus, e eles não têm dúvida. E acontece isso exatamente no versículo 18. Então eles imediatamente, eles deixam as redes, eles abandonam e seguem Jesus. Eles não têm dúvidas de que aquele homem é diferente. Eles não têm dúvida que algo ali está acontecendo. E impelido pelo Espírito Santo, Jesus não precisa falar duas vezes. Eles abandonam as redes e seguem Jesus. Esse, meus irmãos, é aquele sentimento do novo convertido. Você já teve a oportunidade de ver um novo convertido na igreja? Ele chega assim, ele quer aprender, ele liga a semana inteira para o pastor, se deixar ele lê a Bíblia em 4 meses, e ele pergunta de novo, e se marca reunião na terça ele vem, se marca estudo na quinta ele vem, se tem escola bíblica dominical ele está na escola dominical, se tem culto ele está no culto, e se fazer uma vigília ele vai à noite orando. Esse é o novo convertido, né? E se marcar o evangelismo ele vai também. Esse é o espírito que deve habitar no coração do cristão. O desejo de servir, essa disposição imediata que tiveram Simão e André. O novo convertido tem essa disposição, e essa disposição é muito importante no coração da igreja. Veja, na realidade, há uma crítica em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, à igreja de Éfeso, por conta deles abandonarem o primeiro amor. E esse primeiro amor deve estar muito vivo em nosso coração. Nós devemos estar sempre sedentos de Cristo, querer ter essa disposição de servi-lo, meus irmãos. Meus irmãos, Cristo Jesus é aquele pelo qual nós nos dispomos quando o conhecemos. Ele é a pedra de grande valor no campo. E a nossa disposição, meus irmãos, deve ser imediata. Nós devemos ter essa disposição de fazer isso, de servi-lo com toda a honra e toda a glória que ele merece. Mas pense na sua vida como está hoje. Você ainda nutre em seu coração esse desejo de servir ao Senhor com alegria? Você ainda nutre em seu coração esse desejo de servir ao Senhor de maneira rápida, querer fazer mais e mais pelo Senhor? Ou a sua disposição não é a mesma como de anos anteriores? Ah, pastor, eu já ajudei bastante, mas sabe como é, né? Sempre eu. Eu sei como é. Talvez vocês devam estar precisando voltar ao primeiro amor. Veja, reflita como está a sua vida e pense um pouco acerca disso. Mas uma terceira coisa que vamos ver, meus irmãos, sobre o que o chamado de Deus, então, deve gerar em nossa vida, lembrando que, primeiro, arrependimento. Segundo, disposição imediata. Terceiro, prioridade máxima. Prioridade máxima. Veja aí o versículo de número 20. Olha o que diz aí.
deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Olha o que aconteceu aqui. Esse mesmo Jesus que passou por Simão, que passou por André, e disse, olha, me sigam, e eles seguiram imediatamente. Agora ele anda mais um pouco e encontra outros dois. E esses outros dois, eles tinham barcos, eles tinham empregados, eles estavam na companhia do pai, provavelmente eles continuariam tocando ali o negócio do pai. É provável que Zebedeu era o dono dos barcos, já que se trata ali de empregados trabalhando para eles. E eles não pensam duas vezes quando Jesus os chama. Eles dão prioridade máxima a Jesus. Eles entendem que aquele que está os chamando é alguém que vale a pena seguir. Nós devemos ver algumas coisas observar algumas coisas nesse versículo. Eles estavam trabalhando. Quanto de nós não diríamos, né? Olha, nesse momento não, Senhor, eu estou trabalhando, eu estou ocupado, né? As pessoas diriam, olha, é legítimo, né? Ele está trabalhando. Olha, nesse momento não, Senhor, eu estou com meu pai, né? Ah lá, legítimo, ele está honrando o pai, olha. Lançariam até um versículo bíblico, né? Para mostrar a piedade. Mas o que na verdade nós vemos aqui, meus irmãos, é que eles colocam Cristo como prioridade máxima, acima do trabalho, acima do Pai, acima de qualquer coisa. Eles entendem que Jesus Cristo merece a prioridade máxima na vida deles. Veja aí a partir do verso 19. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Ou seja, né, depois de uma pesca ali, sempre há um dano ou outro, eles precisavam continuar o trabalho, então já estão preparando para a próxima pescaria. Verso 20. E logo os chamou. Aqui, meus irmãos, nós vemos algo muito importante, né? O chamado de Cristo. Meus irmãos, o chamado de Cristo é irresistível. Ninguém resiste ao chamado do Senhor. Quando o Senhor nos chama, nós podemos estar do jeito que for, da maneira que for, nós ouvimos a voz do Senhor. O chamado do Senhor, ele rompe qualquer barreira, ele quebra qualquer grilhão. Veja, meus irmãos, não existe nada que impeça a ação da voz do Senhor. Não existe nada que impeça que aquelas pessoas a quem Ele chama e comissione trabalhem na obra. Para aqueles que pensam que podem optar em servir ao Senhor ou não, pensem na história de Moisés, né? Moisés falou ao Senhor, ó Deus, envia quem há de enviar, menos a mim. Aí o Senhor chamou outro, né? Ou foi Moisés que foi para o Egito? Jonas, né? Jonas achou que podia fugir do Senhor. Ele conseguiu, né? Não, né? Talvez seja assim com você também, meu irmão. Talvez seja melhor você dar o braço a torcer e começar a dar prioridade ao Senhor. Adivinha quem vai ganhar esse braço de ferro? Meus irmãos, e aqui então nós vemos que o Senhor chamou, e na continuação do versículo 20, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Veja, eles não colocaram os tesouros dessa terra, o trabalho ou o dinheiro em prioridade acima de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eles não colocaram também o Pai acima do que eles fariam para Cristo. Ainda em Mateus capítulo 10, a partir do verso 37, diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Veja, meus irmãos, os discípulos têm certeza do passo que eles estão dando.
A Bíblia já nos orienta a amarmos a Cristo mais do que a nossa família, mais do que os tesouros dessa terra, mais do que qualquer coisa. E eles aqui estão dando prioridade máxima a esse chamado de Cristo. Aqui eu não estou dizendo que você deve desprezar a sua família ou não cuidar bem da sua família, entenda bem isso, tá? Mas Cristo, ele tem prioridade máxima em nossa vida. Cristo, meus irmãos, ele deve ser sempre a prioridade máxima da nossa vida. Romanos, capítulo de número 11, o versículo de número 36, vai dizer assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Então veja, meus irmãos, se por meio dele, se por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, por que eu vou dar prioridade máxima à minha família, ao meu trabalho, se é ele que me dá saúde para trabalhar e sustenta a minha família e os guarda? Por que eu não vou dar prioridade máxima àquele que pode guardar muito melhor a minha família e guardar a mim no trabalho? Seria uma hipocrisia nós não darmos prioridade máxima ao nosso Senhor. Cristo, meus irmãos, ele deve ser essa prioridade máxima na nossa vida. Você tem dado essa prioridade máxima da sua vida para Deus? Ou qualquer coisa faz você mudar os planos? Olha, eu queria te servir, Senhor, esse ano mais. Ou falando com o pastor, né? Olha, pastor, eu queria ajudar mais esse ano aqui na igreja, mas surgiu uma oportunidade de um curso maravilhoso, abençoado, não vai dar para te ajudar mais. A minha filha passou na faculdade, eu vou ter que levar ela, não vai dar para ajudar na igreja. Vou ter que fazer uma horinha extra no domingo. Minha família precisa de dinheiro, né? Se eu não trabalhar, quem vai levar a renda para casa? Meus irmãos, essas desculpas nós conhecemos todas. Dê prioridade a Cristo, dê prioridade máxima ao Senhor. Meus irmãos, veja, esse Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos. E veja, ele foi, apesar de vocês não acreditarem, ele não foi escrito para a Igreja Presbiteriana do Jardim Fortaleza. Sei que vocês não acreditam nisso, mas não foi. Foi escrito para os gentios de Roma, que estavam se convertendo lá em Roma. E o que João Marcos queria ensinar quando ele escreveu esse evangelho para esses gentios que estavam se convertendo lá em Roma? Veja, se eles realmente tivessem se convertido ao Senhor e tivessem sido chamados por Deus, as duas primeiras marcas na vida deles seriam arrependimento e fé. Eles deveriam se arrepender de todos os falsos deuses que eles adoraram naquele panteão romano, de todas aquelas festas pagãs que provavelmente eles participaram, que as festas romanas eram abertas ao público, todas aquelas orgias que aconteceram. Eles deveriam se arrepender dessas coisas, dessas práticas pecaminosas, se achegarem a Deus pela fé, ao único e bendito Salvador. Eles deveriam também, meus irmãos, outra coisa, eles deveriam também ter disposição, uma disposição que mudaria totalmente a vida deles. Eles teriam o desejo de servir ao Senhor o mais rápido possível, o máximo possível, com toda urgência, como se tivessem perdido muito tempo da vida. A disposição para o trabalho seria também, então, a marca daqueles que foram chamados por Deus, mesmo em meio ao perigo de uma cultura paganizada que perseguia os cristãos em Roma. Como Pedro vai chamar, né, a Nova Babilônia. Meus irmãos, e por último, o que ele queria ensinar aqui é que, além da disposição, eles deveriam dar prioridade máxima ao reino de Deus, mesmo que isso custasse o relacionamento familiar ou o trabalhista deles. Porque em Roma, você era perseguido primeiramente pela sua família e no seu trabalho, porque no seu trabalho existia culto aos deuses que você deveria fazer antes de trabalhar. Então, imagine uma pessoa que se convertesse a Deus, dando essa prioridade máxima ao Senhor nesse momento, por conta da sua conversão.
Eu sei que vocês não são os primeiros leitores do Evangelho de Marcos. Nós somos aqui a igreja presbiteriana do Jardim Fortaleza, aqui reunida nessa noite, né? E nós queremos saber o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, né? O que o Senhor tem para nós nessa noite? O que Ele quer nos ensinar com essas coisas que aqui foram faladas, meus irmãos? Vejam. Primeira coisa, a marca na vida daqueles que são chamados por Deus, meus irmãos, é arrependimento e fé. A pessoa muda totalmente os seus comportamentos, o seu vocabulário. Ele não usa mais palavras de baixo calão. Se a sua vida não tem sido marcada por arrependimento, arrependa-se agora. Você deve mudar. E saiba que a sua vida deve ter mudanças. E a palavra do Senhor deve ser essa geradora de mudança na sua vida. Efésios 4, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Meus irmãos, a palavra do Senhor deve mudar a sua vida. Demonstre também fé verdadeira e genuína quando as coisas não forem bem, quando as coisas forem mal. Porque é fácil ser crente quando o vento é a favor e quando tudo está na mais maravilhosa paz. Mas quando as coisas não vão bem, a doença bate a porta, o desemprego, aí é um pouquinho mais difícil, né? E é nesse momento que nós conhecemos os cristãos que estão alicerçados na rocha. Creia em Deus, creia nos momentos difíceis também. Nos momentos difíceis a sua fé vai ser provada. Creia no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Outra coisa, meus irmãos, que nós podemos então aprender nesta noite: demonstre disposição imediata para a obra dele. E pare de dar desculpas. Pare de inventar desculpas. Quem quer trabalhar, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Nós que trabalhamos com pastorado, eu, reverendo Tanaka, reverendo Pedro, reverendo Dario, nós conhecemos todas essas desculpas. Ah, eu não posso por causa disso, ah, eu não posso por causa daquilo, ah, meu filho, minha sogra, meu... Quem quer, faz, meus irmãos. Quem quer, faz. Lá em Cuiabá, eu tenho uma senhora da igreja, deficiente, baixa visão, não tem condição, seria aquela que talvez muitos diriam, não tem condição de fazer nada, só dela vir na igreja está bom. Ela vive mandando mensagens de WhatsApp na internet. E de tanto que ela fica conversando com essas pessoas no WhatsApp e evangelizando, de vez em quando chega um cidadão lá visitando, que foi ela que convidou. Nós temos um relato de um analfabeto no Oriente Médio, por meio de um pastor missionário, que ele, obviamente, né, não sabia ler, analfabeto, e ele carregava a Bíblia. E aí, quando ele encontrava alguém que sabia ler, ele dava a Bíblia e falava assim, oh, lê aqui para mim, por favor, que eu queria ouvir essa passagem aqui, eu sei que é por aqui, ó, lê para mim. E a pessoa lia, e ele pedia para repetir, não, repete, porque parece que não está bem redondinho o modo como você leu, lê mais uma vez para eu ouvir de novo. E assim ele ia fazendo com que a pessoa mesmo lesse a palavra do Senhor. Veja, um analfabeto não deu desculpa, uma deficiente não deu desculpa. Qual que é a sua desculpa? Poderia citar mães solteiras que criaram filhos no Senhor porque foram abandonadas pelo marido. Eu poderia citar N casos que eu já vi na minha vida e pessoas que continuam trabalhando e se dispondo. Qual é a sua desculpa que você tem para dar hoje? Quem quer faz, meus irmãos. Quem quer se dispõe. E por último, meus irmãos, dê prioridade máxima ao Senhor. Dê prioridade máxima ao Senhor. Não permita que o trabalho, festa com os amigos ou qualquer passeio venha te roubar o dia do Senhor. Eu sei que você tem um parente não cristão. E eu sei que de vez em quando ele vai fazer um churrasquinho ou uma comemoração. Adivinha que dia e que horário ele vai fazer isso daí? Adivinha? Adivinha que dia a firma vai querer fazer uma confraternização com os funcionários? Você é diferente do mundo, meus irmãos. Não permita que eles te roubem o dia do Senhor. Esse dia é muito
caro para os cristãos. E nós não podemos deixar de dar prioridade máxima ao Senhor. Nós devemos viver para a glória de Deus, meus irmãos. Nós devemos amá-lo com todas as nossas forças. Veja, meus irmãos, Cristo, Ele nos proporcionou lugar de arrependimento quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário e morreu nos dando vida. Nós podemos nos arrepender e saber que os nossos pecados são perdoados pelo Pai, porque Cristo Jesus nos proporcionou isso. E nós devemos, meus irmãos, nos dispor a servi-lo com toda a nossa força, porque quando Ele foi ao nosso favor, Ele se dispôs para caminhar até a cruz e dar a sua vida por nós. Então se disponha a fazer um pouco por aquele que fez muito por você. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos mostra que nós devemos nos arrepender, devemos ter disposição e devemos dar prioridade máxima ao Senhor. Ensina-nos, Pai, a andar em conformidade com a tua palavra. E que a tua palavra arda novamente em nosso coração, Pai, tirando-nos da estagnação e fazendo-nos trabalhar, entendendo que juntos somos essa igreja gloriosa de Cristo. Ó Pai, abençoa-nos sempre com a tua palavra e sempre nos traga a edificação por meio dela. Nós oramos agradecidos pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.